É com alegria que desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá para estarmos mais uma vez na sua casa e na sua presença, para que adorarmos o seu precioso, santo, imutável e incomparável nome. Estou feliz em poder, nesta tarde, participar convosco desta reunião ministerial, pois é tão importante quando podemos nos reunir para tratarmos de assuntos relacionados à obra de Deus. Eu quero parabenizar os irmãos, em especial o pastor Manuel, pelo seu vigor, a sua visão na obra da evangelização, na obra missionária, na obra administrativa do reino de Deus aqui nesta cidade. Quando o Senhor Deus tem aberto portas em muitos lugares da nossa federação, eu passo a admirar o senhor, pastor Manuel, na sua idade, abrindo trabalhos por esse Brasil tão importante e que tem tantas necessidades. Deus com certeza continuará abrindo portas e dando toda a sustentação para que o seu reino aqui neste mundo cresça de uma forma especial. Glória ao Senhor. Nós estamos bastante ocupados no reino de Deus. Estamos atualmente na mesa diretora da CGADB. Até essa semana devo estar no Rio de Janeiro. Já pedi até dispensa para não estar nesta reunião, dado outras reuniões no Paraná e no Rio Grande do Sul. E eu louvo a Deus em poder estar ocupado no trabalho de Deus, pois é tão bom. Às vezes tentamos parar pelo menos um dia ou dois, mas não conseguimos, porque são muitas as ocupações. Eu louvo a Deus em poder ter a minha mente, o meu coração ocupado nesse trabalho tão importante, o trabalho de Deus. Mas sempre somos devedores. Eu quero nesta tarde partilhar com os irmãos de um texto sagrado que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual escreveu São Mateus, capítulo de número 24, verso de número 45. São Mateus, capítulo de número 24, verso de número 45. Eu convidei para estar comigo ontem e hoje o cantor Adilson Silva. Ele viaja com a gente há muitos anos e é um bom cantor e, acima de tudo, crente, não é? Porque hoje tem muito cantor que não é crente, não. Mas o Adilson, até onde eu sei, parece que é crente, né? Serve a Deus com alegria, com humildade. Ele é professor de inglês, não é? Ele viaja comigo, viaja com o pastor Takayama pelo Brasil, Estados Unidos, Canadá, mas é um servo de Deus. Aqueles que quiserem levar o seu CD poderão ajudá-lo. É um moço simples, não é? Mas temente ao Senhor. Coisa ruim a gente tem que deixar na estrada, não é? Mas os que são bons a gente tem que ajudar. O Adilson é da casa da gente, então os irmãos que puderem levar um de seus CDs, todas as letras que os irmãos estão ouvindo são de autoria dele mesmo, não é? Tem muitos CDs. E também é um bom teólogo, um bom pregador, não é? E Deus tem abençoado o Adilson. Prazer ter ele aqui com a gente. São Mateus capítulo 24, verso 45. A Bíblia diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados,
virá o Senhor daquele servo em um dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois bem, subiu meu coração nesta tarde falar um pouquinho com os irmãos com relação àquilo que somos e aquilo que devemos ser e o que devemos encarar com realidade, pois a nossa responsabilidade, ela está acima do que alguns pensam. A nossa responsabilidade como servos é bastante grande, pois pesa sobre cada um de nós uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por final perder a sua alma? Deduzindo, nós podemos entender que é um valor extraordinário com relação a uma vida, uma alma. Podemos então conceber de que ela tem mais valor do que o mundo inteiro com todas as suas riquezas. E cuidar deste patrimônio, isto requer abnegação, respeito, humildade, carinho, preparação, temor de Deus, enfim, uma série de coisas que precisamos ter. E quando a Bíblia fala de servo, aleluia, fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, está falando sobre mordomia, mordomo. A Bíblia, meus irmãos, nós encontramos nela a referência, a função de um mordomo, com nomes diferentes. Mordomo, não é? Um servo, dispenseiro, isso quer dizer a mesma coisa. Glória ao Senhor. Nós observamos que para uma pessoa estar dirigindo uma casa de um patrão que tem riquezas, famílias, fazendas, bens, este servo, este mordomo, tem que ter, na verdade, qualidades, tem que ter, na verdade, um caráter, uma moral elevada, para que possa este ser responsável por tamanhas riquezas e administrar algo tão importante que não é dele. Administrador dos bens, mordomia, o mordomo é um administrador dos bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. A gente cuidar daquilo que é da gente até não é muito difícil, talvez não seja tão fácil também. Agora imaginem cuidar de alguma coisa que não é nossa, cuidar de alguma coisa de uma outra pessoa. Recebemos a responsabilidade para cuidar dos bens e administrar os bens de um alheio, daquilo que não é nosso. Isso requer muito cuidado, muita vigilância, porque sobre cada um de nós pesa esta responsabilidade de prestação de contas. Eu me recordo de que até há pouco, e ainda estamos, não é, atendendo algumas necessidades pertinentes da obra de Deus no Brasil e no Paraná. Hoje, como secretário do Conselho Fiscal da CGADB, isto às vezes me tira um pouco o sono, e eu tenho que ser fiel, tenho que notificar aquilo que está certo e notificar aquilo que está errado. E muitas das vezes as coisas atropelam, as coisas empurram, mas se eu quiser permanecer fiel, eu terei que ser também o fiel da balança. Eu não posso nem para a esquerda e nem para a direita,
mas tenho que manter a personalidade, porque um dia Deus pedirá conta de tudo. Às vezes nós achamos que existem coisas que Deus não levará em conta. Eu quero vos dizer que para Deus uma agulha, certo? Para Ele, se aqui no templo tem uma agulha e é da casa de Deus, ninguém deva levar esta agulha para casa, mas deva deixar aqui na casa de Deus, porque todos os utensílios desta casa foram consagrados para o Senhor. Aí é que vem muitas dificuldades que nós enfrentamos e às vezes nós não conseguimos decifrar ou detectar o porquê muitas pessoas acabam sendo até quase que amaldiçoadas. Eu estava falando aos irmãos há pouco tempo em Guaíra, eu comprei uma vez 500 colchões. Aí o povo diz assim: dá para você me emprestar 10? Aí bastante gente, daqui um pouquinho não vem os 10, vem 9. E aquele colchão fica na casa de alguém, e aquele alguém também não devolve mais. Outras coisas na igreja também, as panelas da cozinha, não é? Os talheres da cozinha, não sei por que Deus me leva para isso, não é? Mas as pessoas dizem: olha, ficou meu filho em casa, dá para você me emprestar uma bacia ou uma panela para levar a comida até em casa? Daí a panela vai e não volta mais, e fica lá. Ah, ninguém vai notar isto aí. Porém, tudo que se passa na casa de Deus, o Senhor vê todas as coisas. Aí muitas vezes as pessoas estão doentes, as pessoas não prosperam, as pessoas têm problemas, as pessoas têm muitas adversidades, e nós perguntamos: por que tanto desastre na casa de alguns crentes? Porque eles não são fiéis. De alguma forma, eles estão de posse de algumas coisas que não são dele. Oxalá que nós possamos olhar para as nossas mãos e dizer assim: nas minhas mãos não passaram nem um centavo ilícito, mas tudo que eu posso ver nas minhas mãos é a limpeza e a transparência. Que Deus possa nos ajudar desta forma. E a Bíblia então fala, meus irmãos, dos dispenseiros, dos administradores. É que o pastor estava falando aqui agora há pouco, não é? Eu tenho batalhado com relação a isso. Nós hoje enfrentamos muitos problemas, pois as pessoas tornam-se insubmissas, não são responsáveis e cometem deslizes e às vezes se dão muito mal por não obedecerem. E nós temos a responsabilidade em administrar um todo a casa de Deus. O administrador, então, é aquele que cuida, administra os bens de alguém. Aleluia! É um dispenseiro, é aquele que distribui os dons, os donativos, com generosidade a todas as pessoas. Meus amados, é muito importante nós pensarmos nisso. O apóstolo Paulo falou sobre isso e faz uso da palavra dispenseiro. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 4. E verso de número 1 e 2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aleluia. Meus amados, o pastor falou aqui da escola bíblica dominical. Os melhores crentes são aqueles que frequentam as escolas bíblicas dominicais e os cultos de terças-feiras. São os melhores crentes, são os melhores contribuintes, são os que mais cooperam, são os que menos dão trabalho, mas trabalham. Glória ao Senhor. E a Bíblia aqui fala, meus irmãos, aleluia, Paulo dizendo o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Meus queridos, não basta às vezes nós falar, não basta nós dizer,
que somos. Porque se as nossas obras negarem esta eficácia, logo seremos desmoralizados. O nosso sermão pode ser bonito, pode ser recheado, com tantas palavras bonitas, mas se negarmos com as nossas atitudes e com as nossas obras, não passaremos de um sino que retine, de um barulho, mas o conteúdo, na verdade, é outro. E Paulo, então, nos adverte dizendo, aleluia, que requer-se que os dispenseiros, os homens possam ver neles, glória ao Senhor, com consideração, que eles possam considerar, aleluia, cada um de nós como ministros de Cristo, aleluia, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Meus irmãos, nós mexemos com uma coisa tão interessante, coisas misteriosas, coisas ocultas, que o homem natural, o homem carnal, ele não consegue entender. Eu tenho observado ao longo do tempo em todo esse Brasil, homens simples, homens da roça, homens que tiveram suas origens nos lugares mais difíceis. Esses homens por Deus foram chamados para prestar a Deus um serviço. E esses homens foram grandes e são grandes desbravadores da obra de Deus. Ao ver, nós pensamos e nós analisamos. Eu me recordo de quando eu ainda com os meus 9 anos de idade, o presbítero vinha à casa da gente uma vez por ano, ou às vezes a cada 6 meses, e aquele dia ninguém trabalhava em casa. O meu pai dizia, olha, hoje ninguém vai para o trabalho, todo mundo fica em casa, porque o homem de Deus chegou aqui, ele vai nos ensinar, glória ao Senhor. E eu tenho saudade daqueles irmãos, não é que eu sou saudosista, não, mas são coisas que alicerçam a nossa vida. Eu vivo o presente, mas eu quero vos dizer uma coisa, que o que garante o nosso futuro é o nosso passado. O que garante o nosso futuro é o nosso passado. Se o nosso passado foi um passado ruim, se os nossos alicerces foram alicerces mal construídos, com certeza a construção vai ruir, a construção vai se quebrar, haverá acidentes, não é verdade? Mas se no passado nós tivemos um alicerce bem construído, com certeza levantaremos um edifício e não haverá nada que possa prejudicar esta construção. Porque começar é bonito, o meio das coisas também é lindo, mas mais bonito do que tudo é o final de todas as coisas. Começarmos é bom, mas como é que estamos nos conduzindo agora? Não é verdade? Nós estamos caminhando para um fim. E o melhor do que o começo, melhor do que o meio, será o nome e bem construído. Glória ao Senhor. Eu me recordo que esses homens chegavam e ficavam um dia ou dois na nossa casa. Mas que homens poderosos na palavra eram aqueles presbíteros. Que homens poderosos na palavra eram aqueles bispos, aqueles obreiros. Glória ao Senhor. Dificilmente quando ungiam alguém que estavam doentes, que não eram curados na mesma hora. Quantas vezes viajavam noite inteira a cavalo, com aquelas capas grandes, chuva e aqueles chapéus impermeáveis, botas, que é lá no sul, muito frio. Mas eles viajavam às vezes a noite toda para ungir uma pessoa, mas ao chegar na casa, a saúde entrava naquela casa. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos um tempo de modernidade, não é? Vivemos um tempo perigoso, um tempo trabalhoso, em que nós temos muito cuidado, devemos ter muito cuidado com relação a administrar o reino de Deus. Pelo menos estas coisas me preocupam demais,
porque somos visitados, somos interpelados por muitos que se dizem dispenseiros, mas parece que não são dispenseiros, parece que são ajuntadores de riquezas, parece que são pessoas que não estão tão preocupadas com o reino de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu posso ser um homem muito rico, porque eu tenho uma agenda muito grande no Brasil e fora do Brasil, rejeito muitas delas, e a primeira coisa que as pessoas me perguntam: quanto é que o senhor cobra para vir na minha cidade? Digo: irmão, vou dizer uma coisa para o senhor, até agora ainda sou crente, sou pastor, glória ao Senhor. Se quiser me ajudar, glória a Deus. Mas há 35 anos eu rodo do Chuí até o Monte Roraima, glória ao Senhor. E até agora Deus tem me ajudado. Aleluia. Eu estava lendo há poucos dias, pastor, a respeito do tabernáculo. E quando as tribos, as famílias iam oferecer sacrifício, aleluia, eu achei interessante aquilo. Eu não estou criticando quem faz isso, não é? Mas é um assunto particular meu. Eu achei por bem de fazer assim, não é? Já vendi muito, mas resolvi não vender mais. Eu parei definitivamente. Porque quando uma família ia oferecer sacrifício ao Senhor, aleluia, lá tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Do lugar santo para o lugar santíssimo tinha aquele véu, e lá dentro estava a arca de Deus. Ali estava a presença de Deus. E o sumo sacerdote preparava o sacrifício aqui neste local, para depois entrar para aspergir o sangue lá dentro, glória ao Senhor. E todo o povo ficava lá no pátio. Eles vinham para oferecer sacrifícios, glória ao Senhor. Então, quando uma família levava um pombo e ia em direção àquele local, todo mundo sabia, aquela família vai oferecer sacrifício ao Senhor. Outro levava um cordeirinho numa corda assim, ó. Levava o cordeirinho. Aí todo mundo via, quando aquela família levava aquele cordeirinho numa corda, dizia: está subindo para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas as coisas se modernizaram naquela época. Desde aquele tempo já existe gente assim, irmão, não é? Aí o povo pensou o seguinte: para depositar a oferta lá, tem que levar uma moeda só, não é? Então vamos fazer o seguinte: nós vamos para lá. Os cambistas já foram lá para perto para facilitar um pouco as coisas. Outros já disseram: sabe de uma coisa? Esse povo que leva pombo, leva cabrito, leva cordeiro, nós vamos já fabricar um curral lá e vamos ter à vontade. Quando as pessoas chegarem lá, não precisa mais ninguém levar sacrifício de casa, já tem tudo para comprar lá mesmo. Aí quando a pessoa chegava, já começava a gritaria lá: oh, o meu bode aqui é mais barato, o meu cordeiro aqui é mais barato. Não, tem pichincha, eu faço isso. Não, meu pombo aqui, ó, não, é 10, não, aqui é 5. Irmão, e virou uma anarquia. Mudou o conceito. Eu estava agora pregando no Recife por uma semana. Eu fiquei muito feliz em ver naquele congresso de senhoras. De manhã sempre tinha 6.000, 8.000 à noite, à tarde. À noite, 10, 12 mil senhoras. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali, a hierarquia, o respeito. Oh, que coisa tremenda. Aleluia. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a fundadora do Círculo de Oração no Brasil, a irmã Albertina, com 95 anos agora, recolhendo oferta no culto. E quando os irmãos não querem contribuir, ou não mete a mão no bolso, ela catuca assim com a salva e diz: o senhor não vai ajudar a obra de Deus, não, irmão. Glória a Deus. E eu louvei ao Senhor. Dali eu saí e fui para o norte do Brasil. Daí cheguei numa igreja, irmão, muito grande. Inclusive tem 2 cultos cada reunião. Congresso e missões. O templo assim. Aí tem outro grande auditório de 30 por 60 do outro lado. Então tem um pregador aqui, tem um pregador lá.
Aí nessa parte assim, tem uma praça grande, que é da igreja também. Mas meu irmão de Deus, só falta vender carro ali dentro. Coisa de louco. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui está parecendo aquele povo lá que tem de tudo para vender, não é? Tem bota, tem chapéu, tem cinto, tem o bicho aqui, não é? Aqui é coisa de doido, irmão. Vende tudo aqui, não é? E mel, e a coisa, e vai embora. Não, isso lá, naquele trabalho enorme. Digo, meu Jesus, olha, o meu CD aqui, olha o meu DVD aqui. E outro chega assim, tem aquela pia de coisa aqui no púlpito, assim, desse tamanho assim, irmão. Olha, irmão, isso aqui eu aprendi em tal lugar, irmão. Esse aqui, ó. Se o irmão assistir esse CD aqui, irmão, se o irmão assistir esse DVD aqui, irmão, e isso aqui, irmão, vai ver uma coisa, irmão. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, a minha cara fica desse tamanho. Eu acho que Deus olha lá de cima assim, de meu Deus, o que esse povo estão fazendo, não é? Mas virou uma confusão danada. É como o pastor falou aqui. Tem gente que se converte, já perdeu o ibope lá fora. Alguns artistas de segunda, terceira categoria perderam o ibope lá fora, aí aceitam a Jesus de Araque, vem para cá, aí as pessoas enchem e insuflam ele, não é? Incha ele, não sabe falar nada, mas já dá o púlpito para ele, dá tudo para ele, dá tudo para ela, certo? E daqui um pouco ele cria o ibope aqui dentro, e aqueles irmãos que estão há 200 anos aqui dentro não têm oportunidade. Esta gente não vive com meu dinheiro não, senhor, porque este lugar aqui é santo. Aqui é o lugar aonde Deus fala. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, vivemos um tempo de confusão, que muita gente vem para as festas, mas com interesse de levar, não de trazer. Mas naquele tempo era diferente. Lá eles iam para oferecer sacrifício ao Senhor. Aleluia. Então o povo viu, sabe de uma coisa, isso aqui está ficando bom, vamos facilitar para o povo. Vivemos um tempo de facilidade, mas Jesus nunca facilitou ninguém, para ninguém. Certo dia, alguém chegou para ele e disse, nós queremos te seguir. Jesus disse, vocês querem me seguir? Falou para aquele jovem rico, se você quer me seguir, então vai e vende tudo o que tu tens, e reparte ainda com os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Voltou triste, não é? E assim por diante. Meus amados, outros disseram, não vamos te seguir, Senhor. Jesus disse, olha, vocês estão pensando bem? Vocês analisaram bem? Olha, as raposas têm os seus covis, olha, as aves têm os seus ninhos, porém, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Eu quero dizer aos irmãos que o reino de Deus não tem aparências. Não, senhor. O reino de Deus é por fé. Quem quiser entrar nesse reino, terá que ter fé, glória ao Senhor e acreditar nas coisas invisíveis. Bendito seja Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, os homens têm que olhar para nós e dizer, verdadeiramente, este homem é um homem de Deus. Eu me recordo que um dia me convidaram para uma entrevista no rádio, na FM da cidade, e 2 repórteres sentaram ali e me entrevistaram. Lá pelo meio da entrevista, ele me perguntou assim, que diferença tem a igreja que o senhor é pastor da igreja romana? Eu digo, olha, eu vim aqui falar sobre a igreja que eu sou pastor. Quando o senhor quiser saber sobre a igreja romana, o senhor convida o meu amigo sacerdote tal, ele virá aqui e falará da igreja dele. Eu vou falar da que eu sou pastor. Ele disse, o senhor é inteligente, e por isso eu uso o chapéu, não é? E tenho cabeça, glória a Deus. Eu não vim aqui falar dos outros, vim falar da igreja que eu sou pastor.
convide o sacerdote lá, e ele vai dizer, eu vou falar tudo que o senhor me perguntar a respeito da igreja que eu sou pastor. E quando ele vir aqui falar da igreja dele, o povo da cidade vai fazer uma diferença e vai observar quem está certo e quem está errado. Aleluia. Mas o que o senhor diz do sacerdote? Digo, olha, meu amigo, de vez em quando eu vou lá na casa dele, converso com ele, trato ele como pessoa, admiro ele. Eu sou um gaúcho preto, ele é um gaúcho branco, e nós nos entendemos bem. Ele me respeita, eu respeito ele. Até fiz a convenção do estado no salão paroquial dele, coloquei as faixas da convenção lá, e o povo da cidade ficou preocupado, não estamos entendendo nada. E eu não sabia que o padre estava escutando a entrevista. No outro dia era o padre que ia falar e eu não sabia. Se eu tivesse falado mal dele, meu irmão, a situação estava complicada. No outro dia, faz a entrevista, eu estou escutando a entrevista, e era o padre da cidade. Aí perguntaram, o que o senhor diz da Assembleia de Deus? Ele disse, bom, até onde eu sei, a Assembleia de Deus é uma igreja boa, uma igreja espetacular, uma igreja exemplar na nossa cidade. E o que o senhor diz do pastor Percy? Aí ele disse assim, eu considero um homem de Deus. Aí o repórter perguntou, mas por que o senhor considera que ele é um homem de Deus? Porque tudo que sei a respeito dele, ele é um homem que fala a verdade, e o sermão dele é a verdade. Eu disse, Deus, eu quero tributar ao teu nome toda a glória e toda a honra. Duro se eu ouvisse dizer, esse homem é um trapaceiro, é um que compra e não paga, é aquele que fala e não é. Mas que Deus nos ajude, meus irmãos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. No Paraná nós temos um homem chamado José Pimentel de Carvalho. Se o senhor assentar com ele hoje, pastor, o senhor vai chorar com ele, porque ele lamenta até hoje, o senhor senta com ele, lamenta até hoje, o porquê o Alcebir fez aquilo, ele não aceita até hoje. Está com seus 92 para 93 anos de idade. É o pastor da igreja em Curitiba. 100 mil membros, a igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Cidade modelo do Brasil e do mundo. 92, agora em fevereiro completa 93 anos. O governador do estado vai na sua casa tomar conselho com ele. Até hoje o governador do estado, que é um doido, chamado Roberto Requião, meu amigo, mas é aquele homem assim, espaventado, doido, varrido. Certo dia, pastor Pimentel foi ao palácio, a primeira vez que ele era governo, ele era ainda o prefeito em Curitiba, e o pastor Pimentel foi lá. Aí a secretária disse, tem um senhor aí, o pastor Pimentel, eu queria falar com o senhor, diga para ele esperar um pouco, aí tem mais pastores também. E ele ficou lá quase a tarde toda sentado. Aí por final, ele pensou assim, bom, esse pastor vai vir pedir para mim. Ele deu uma lição para o governador. Chegou lá, sentou, mandou entrar já bem de tarde, aquela canseira toda. Aí o governador perguntou, o senhor precisava de alguma coisa? Não, eu não preciso de nada do senhor. Eu vim aqui porque eu soube que o senhor quer construir uma creche no bairro tal, e eu tenho uma igreja boa lá, muita gente, muita criança, e eu vim aqui dizer para o senhor que eu quero ser parceiro do senhor. Quantos mil tijolos o senhor vai gastar na construção da creche lá do bairro tal? Ele disse, tantos mil quilômetros. Então a Assembleia de Deus vai dar todos os tijolos para a construção da creche lá. Aí o prefeito caiu a cara. Disse, mas o senhor é diferente, todo mundo vem me pedir, mas o senhor vem me trazer. Ele disse, não, eu vim trazer para o senhor aqui. E desde aquele dia, Requião o respeita até a sombra.
ele vai à casa do velho pastor Pimentel para pedir conselho, glória ao Senhor. E aonde ele está, ele faz referência do nome. Até o Ratinho, que às vezes você vê na televisão, é a única igreja em Curitiba que ele vai assistir os cultos às terças-feiras para ouvir o velho patriarca ensinar a palavra de Deus. Churamais te comaste. Oh, irmão, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Meus irmãos, nós temos da parte de Deus algo interessante para distribuir para o povo, glória ao Senhor. E a nós é dada a oportunidade de administrar algo que não é nosso. Meus irmãos, Deus é o dono de tudo. O Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos e nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para Deus. Deus controla os céus, Deus controla a terra, Deus controla os mares, as fontes de águas, Deus controla a natureza, Deus controla tudo, aleluia. Vamos ver o que diz o Salmo de número 24, Salmo de número 24, aleluia, e verso de número 1 e verso 2, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Verso 2: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Pois bem, a terra é do Senhor. O que eu acho interessante, meus irmãos, a terra. Você planta um pé de limão, produz uma fruta azeda. Na mesma terra você planta um pé de laranja, produz uma fruta doce. Na mesma terra você planta uma rama de mandioca, sai raízes enormes na mesma terra. Você planta soja, dá soja. Você planta milho, dá milho. Você planta algodão, dá algodão. Você planta cana de açúcar, sai aquelas canas doces de açúcar da mesma terra. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Eu estava falando para o Adilson ontem. Nós estávamos, não me lembro se foi no hotel, onde foi. Parece que foi. O Globo Rural mostrando as vacas leiteiras. É coisa tremenda, rapaz. Eles, essa vaca aqui dá 30 litros de leite por dia. E a vaca come capim, irmão. Só capim, grama.